abra sua mente. Quem também é gente, baiano fala gente, e come vatapá. Você pode ser gótica, ser punk ou skinhead. Ai, eu sei gay que é Mohamed, tentando camuflar. Alá meu bom, alá, faça minha barba, arranque seu bigode. Gaúcho também pode, não tem que disfarçar. Uau, boa noite, começando o nosso Jovem.com desta noite. O programa tá super bacana. Bom, os nossos programas são ótimos, né? Você que tá em casa curte bastante o Jovem.com. E a gente escolheu um tema bacana para hoje, que é anorexia e bulimia, que a gente vai conversar com a doutora Fernanda Messetti, psiquiatra. Fernanda, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Tuca. Prazer receber você, pra gente falar aí sobre anorexia e bulimia. Lógico, Sandra Dorta, boa noite. A psicóloga, William Najib. Oi, pessoal. Doutor William Najib. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Dr. Braddock. Olá, boa noite. Boa noite, galera. Fala, galera. É isso aí, gente. Boa noite, meninos e meninas. Boa noite. Legal receber vocês aqui para falarem com a gente e interagirem sobre anorexia e bulimia. E eu começo com você, Fernanda. A gente começa perguntando qual é a diferença entre anorexia e bulimia. Tem uma diferença, não é a mesma coisa. Não. São condições médicas, né? Que a gente vai ter um sofrimento psíquico, uma alteração aí nos neurotransmissores que vão prejudicar a nossa relação com a alimentação. Sendo que na anorexia, a gente vai ter um quadro em que a pessoa não quer se alimentar. Ela não quer comer, apesar dela estar magrinha, ela acha que ela está acima do peso. Então, vai num processo de diminuição de peso e evitação do alimento. E com isso, outras relações também são evitadas, levando a um adoecimento. A bulimia também tem uma preocupação com o peso, mas geralmente não é a questão da restrição alimentar. Normalmente, a pessoa quer manter um peso esbelto, mas ela tem uma perda de controle com a alimentação. Então, ela vai ter uns episódios de comer descontroladamente. Então, ela vai lá, em um curto espaço de tempo, ela come uma grande quantidade de comida, mas ela não quer engordar. Daí, ela vai ter métodos para evitar esse ganho de peso, que pode ser induzindo vômitos, pode ser jejuns prolongados, pode ser o uso de diurético, pode ser laxante. E essa relação com o alimento vai ficar muito prejudicada e vai trazer um sofrimento. Ela não vai ser uma coisa normal, tranquila se alimentar. Vai ser sempre um sofrimento, medo de engordar, uma culpa, uma baixa autoestima. Seria, acho que isso, de uma maneira mais simplificada. Fernanda, e é fácil diagnosticar esses processos, tanto da anorexia quanto da bulimia? Ou é uma coisa difícil? Olha, a anorexia vai aparecer pra gente pela questão do peso. Às vezes vai parar no hospital em função do baixo peso, das complicações clínicas, fica mais suscetível à infecção, quebra o osso em função de estar com uma osteopenia. Então, vai chegar mais fácil pelas complicações clínicas. A bulimia dificilmente chega pra gente. A pessoa tem vergonha, ela vai ter esses métodos compensatórios aí. Normalmente esse comer compulsivo é escondido, ou a questão da purgação também, né, de provocar o vômito, ou usar laxante, também vai ser tudo muito escondido. Dificilmente chega pra gente, às vezes chega mais por uma questão do sofrimento que isso traz, de uma depressão, um quadro de ansiedade, do que da bulimia em si. E aí, na conversa com o especialista, vai aparecendo essas questões da alimentação, que daí a gente consegue fazer o diagnóstico. Bom, então, tanto anorexia quanto bulimia, Fernanda, começam realmente por conta do peso. A pessoa... Preocupação com a aparência e o peso. E você acha que nesses novos tempos que a gente vive, isso é mais frequente? Você Está cada vez mais frequente, né? Até porque a nossa cultura hoje em dia, ela faz um culto ao corpo magro, né? O mais bonito, é o sucesso, é a felicidade. Apesar de que esses transtornos existem há muito tempo, é bem da Idade Média, mas era relacionada a outra questão cultural. Normalmente as pessoas queriam ficar, assim,
fortalecer o espírito, então elas restringiam a alimentação, né? Era uma coisa bem dos santos até, foi uma coisa que falava da restrição sagrada, né? Para se aproximar com o sagrado, então a gente restringe a comida, faz sacrifício e tudo mais. Isso vem de muito tempo. Atualmente a gente tem essa questão do culto ao corpo, né? Tem a questão que foi muito falado das modelos, do baixo peso. Então isso está muito associado e vem aparecendo cada vez mais. Até porque hoje em dia a gente tem como diagnosticar. Antigamente acho que ficava meio que encoberto. Mais difícil, né? Mais difícil de quantificar o quanto existia ou não. Sempre existiu, mas hoje em dia isso está mais em voga. Sandra, você quer colocar alguma coisa sobre, o que eu acho que é da sua parte aí, o que eu acho que é como importante psicóloga? é a gente falar dessa questão do corpo ideal para a juventude, né? Eu acho que a mídia trabalha muito em cima disso, né? Que nós, para sermos aceitos, amados, desejados e queridos, temos que ser magros, as meninas, os meninos trincados, barriga tanquinho, isso é vendido, né? E quem não está indo de encontro a isso tem um sofrimento psíquico muito grande, né? Assim, o alimento, desde que a gente mama no peito da mãe, ele se relaciona a afeto, a carinho, né? Então o alimento tem muito a ver com isso, com afeto e com carinho. Nos distúrbios alimentares, a base psicológica dos distúrbios alimentares tem questões afetivas muito profundas, né? Então assim, ou você associa o alimento com afeto enorme, com vazio profundo, que você preenche esse vazio com o alimento, né? Uma baixíssima autoestima, ou você tem uma relação com o alimento de raiva, com depressão, questões negativas. E aí você destrói o seu corpo se alimentando, né? Assim, eu cuido de anorexia e bulimia. A anorexia realmente chega para nós num quadro já de perda de cabelo, falta de menstruação, de uma... Sandra, já chega quando está realmente num caso muito crítico. Crítico, encaminhado por psiquiatra, por nutricionistas, tá? A bulimia realmente ela é feita escondida. Então eu como muito e depois, para eu manter esse peso ideal, eu enfio até escova de cabelo para vomitar. Só que eu faço isso escondido dos meus pais. Eu já peguei adultos que começaram na adolescência fazendo isso e levaram até a vida adulta. Quer dizer, é um processo longo, então. Longo, né? Mas assim, eu sinto que tem muito essa questão, eu acho que é muito importante isso, esse olhar para vocês com uma singularidade. Porque nem todo mundo, o corpo ideal, que corpo ideal é esse? Quem tem corpo ideal? Né? Então é fazer essa escuta do meu corpo, né? De a gente estar atento muito para o nosso biotipo e se aceitar, né? Porque se a gente for querer se enquadrar, a gente vai ter muito sofrimento, muita angústia. E eu percebo isso muito na É a adolescência. questão da comparação também, não é? Biologicamente, não tem como a gente ser todo mundo do mesmo padrão, Sim, né? Vai ter alto, vai ter magro, baixo, quadril, vai ter o quadril largo, quadril né? Eu sou baixinha, o que eu posso fazer? Seio, vai ter sim. Então, assim, lidar biologicamente com é impossível a gente Sim. ter um padrão. lidar com essa singularidade é muito importante. E enquanto vocês falavam, eu perguntei, é a questão da comparação? Eu me comparo com o outro. Quando eu vejo que o outro é magro, ele é mais bonito, o cabelo está mais bonito, isso vai transformando alguma coisa dentro de mim. Por quê? Porque na juventude, no início da adolescência, a gente está buscando uma construção de identidade. E o corpo faz parte dessa construção. Isso é cultural também, o corpo agrega valores culturais. Então, assim, a gente é influenciado, a gente é um ser social. Então, todos nós queremos ser amados, queridos, desejados. E eles entendem que para serem amados, queridos, desejados, eu preciso ter aquele biotipo. Se eu não tiver, o cara não vai olhar, a menina não vai nem me dar bola, né? Mas não é verdade. Mas assim, afeto que eu tanto almejo. almejo. E daí eu vou para esses distúrbios. Né? Então, a anorexia, elas fazem... Eu já peguei meninas que elas se relacionavam com outras anoréxicas via virtual do Brasil todo e elas trocavam receitinhas, assim, come só uma folha de alface, passa só uma folha de alface, só toma água. Gelo, comer gelo. Gente, Mas acho que que ainda loucura. existe isso. Sim, e elas trocavam, e elas me traziam às vezes vezes as cartas que as meninas escreviam, tudo escondido dos pais, entendeu? Então, assim, é muito sofrimento, né? O que eu acho que é importante falar do perfil psicológico da anoréxica. São pessoas com baixíssima autoestima, extremamente ansiosas,
perfeccionistas, detalhistas, com polaridades tudo ou nada, nunca estão satisfeitas, nunca estão satisfeitas. Felicidade não existe. E da bulimia, elas alternam, tem uma alternância de autoestima, ela é flutuante. Ora eu me sinto muito bem, ora eu não me sinto, mas esse comportamento caótico das bulímicas em relação ao alimento, elas levam para relacionamento afetivo, estudo, né? Então, eu acho que tem um perfil característico, sim, de cada distúrbio alimentar. Will, qual a sua colocação sobre isso? Olha, eu fiquei pensando na questão técnica, acho que as duas convidadas aqui, as especialistas, já esclareceram bem. Mas eu estava fazendo uma leitura antes de vir para cá, você tem consequências jurídicas incríveis, porque essas pessoas que estão com carência de alimentação estão dirigindo, estão trabalhando, estão manuseando equipamentos, estão trabalhando em locais que precisam estar muito bem emocionalmente, e a alimentação faz parte do seu dia a dia. Sim. E eu fui pesquisar, inclusive, acontecimentos, processos em que foi levado em consideração esse estado, né, de total incapacidade de gerenciar, de responder pelos seus atos, inclusive em situações nas quais, sem alimentação adequada, ainda houve uma ingestão grande de álcool na balada. Isso complicou, isso agravou, e você tem inúmeras repercussões, inclusive nas atividades de trabalho também. Muita gente afastada por conta dessas duas situações que elas explicaram, a diferença de uma e de outra, e é prejuízo para todo mundo, especialmente para quem se coloca nesse quadro, nesse cenário. Então os prejuízos são para quem acaba optando pela bulimia, pela anorexia, mas também no seu entorno, no seu relacionamento social, familiar e laboral, você tem consequências jurídicas importantes para serem levadas em consideração. Seria a minha primeira ponderação. E a gente nem pensa isso, né, quando se fala de anorexia e bulimia, que abrange tanta coisa. Eu vou para vocês, meninos e meninas. A Fernanda, a Sandra, colocaram muito aí sobre o corpo perfeito, né? Eu olho para o outro, puxa vida, nossa, mas ela é magrinha. Olha, ele também é magro. Como é que eu vou ser se eu estou um pouquinho acima do peso? Quem quer fazer alguma colocação e falar sobre isso também? Ninguém? Sim. Um candidato, que ótimo. É tão bom quando a gente está assim. Olha, é ótimo. Quando eu começo a falar, eu falo, então, gente, aí tem aquele candidato que fala, sou eu. Ótimo. Você. Boa noite. Boa noite, meu nome é Bruno. Oi, Bruno. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é, essa é uma doença exclusiva feminina? Não, não. Ela acomete mais as mulheres. Mas atualmente já tem bastante relatos de homens que têm esse transtorno. E normalmente são pessoas que estão ligadas ao trabalho com o corpo. São bailarinos, modelos, que têm essa exigência de ter o corpo perfeito. É muito comum também em homossexuais, pela questão do culto ao corpo, né? De ter os músculos definidos, né? Aparecer as veias, às vezes isso acontece sim. É mais frequente em mulher, mas também acomete os homens. Eu acho que as mulheres, né, as meninas podem falar também, são muito preocupadas com essa questão estética, né? A gente é muito insegura em relação a isso. Eu acho que os homens, eles são mais tranquilos em relação ao corpo do que nós mulheres. Eu estou tendo crianças, meninas, a partir dos 8 anos, já com esse excesso de preocupação com o corpo. Que loucura, Sandra. Então já tem começado muito cedo isso, né? Então hoje a gente tem pesquisas de que a maioria de nós mulheres, não são só jovens, temos um desconforto com o nosso corpo e somente poucas estão acima do peso. Então, assim, é uma realmente a gente não se aceita como nós mulheres. Um negócio interessante que eu me lembro de ter visto uma matéria também, está sendo muito comum mães e pais estimularem uma situação dessa, já pensando numa colocação do filho ou da filha no mercado de modelo. E é interessante que nós estamos falando de uma doença. Sim. Quer dizer, uma doença que é estimulada, apoiada, oxigenada pelos próprios pais que são os responsáveis. Além das consequências jurídicas disso também, do Estatuto da Criança e do Adolescente, como é que a gente trabalha isso? Porque de repente a criança ou adolescente não tem noção daquilo e está sendo tocada nesse trilho pelos pais. O pai imaginando uma carreira brilhante,
como top model, como foto, cinema, alguma coisa. Como é que eu queria ouvir a opinião das duas também, como é que elas encaram isso, porque como é que faz chegar no consultório delas? Se a mãe é a primeira a dizer, não, vamos manter dessa maneira, e às vezes a mãe não tem conhecimento, ou tem e omite, sabe dos problemas que vão ser causados para o filho, para a filha, mas está apostando numa questão econômica, no sucesso, muitas vezes não tem recursos financeiros, e alguém incutiu na cabeça da filha ou dela de que vai ser um grande futuro, que vai ter aquela menina, aquele menino, então está enxergando um lado comercial que pode tirar muitas vezes a família da miséria. E econômico também, né? E econômico, justamente, ainda que sacrificando a saúde do seu filho, do seu sei lá, nesse sentido eu gostaria de ouvir também a opinião das duas, porque aqui eu estou tratando da relação pais, filhos, incentivando ao invés de cuidar e de tentar diminuir ou afastar desse problema, porque é uma doença, né? Olha, Sandra, antes de você colocar, eu volto para você e para Fernanda, eu só queria que você falou, né, que as mulheres são mais cobradas, as meninas são mais cobradas. Eu queria que as meninas falassem, por favor, gente, coloquem a voz aí para fora. As mulheres, nós mulheres, somos mais cobradas? Vocês acham que nós somos assim mais massacradas em relação a ter o corpo perfeito, a beleza perfeita? Por favor, meninas. Oi? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Alexia. E sim, eu concordo, porque hoje é muito bem o que elas colocaram. As meninas são impostas àquele padrão de beleza. Se você não tem um cabelo bonito, se você não faz uma maquiagem bonita, se você não tem um sorriso perfeito, então você não se encaixa. É bem isso mesmo. Você é meio que excluída. Você fica excluído. Não assim totalmente excluído, mas você já é olhado de uma forma diferente, você é abordado de uma maneira diferente, ou às vezes você nem é abordada justamente por causa disso, porque você não tem o padrão estipulado. O padrão, gente. E o que é o padrão perfeito, né? Não existe padrão perfeito. Por isso é que somos tão diferentes. Cada um tem um cabelo, uma cor, um jeito. Mas eu sei que a gente tem mania de se comparar com o outro, né? Olhar e falar assim, nossa, que cabelo, olha só, que corpo. Quem mais quer colocar? Das meninas para falar sobre isso. As meninas estão tímidas. Bom, Sandra, eu volto para você, menina. Então, você ia concluir o seu pensamento. Eu adorei o menino, tudo bem? Eu acho assim, o alimento tem muito a ver com o materno, né? Eu acho que hoje, quando a gente trabalha distúrbios alimentares, está muito vinculado à figura da mãe, né, psicologicamente. A gente trabalha muito isso, né? Por isso que quanto mais nós pais formos bem trabalhados internamente, menos nós vamos projetar nos nossos filhos as nossas neuras, né? Porque às vezes a gente acaba projetando nos nossos filhos os nossos desejos. Quando você fala dessa coisa de modelo, quantas mães não queriam ter tido, e aí projetam nessas filhas e nesses filhos toda esse desejo, né? Você está falando sobre isso, eu me lembrei, vou falar rapidinho, que daqui a pouco a gente já vai sair para o intervalo. Eu me lembrei de uma novela, eu assisti, não vou saber o nome, eu acho que era uma novela do autor Manuel Carlos, e tinha lá uma história de uma menina que a mãe colocava ela para ser bailarina, porque ela gostaria de ter sido bailarina. E a menina sofria, eu não sei se era anorexia ou bulimia que eles tratavam nessa novela. Mas a menina, assim, ela escondia comida embaixo da cama, em todos os cantos do quarto, comia, e depois ela ia para o banheiro e vomitava. Mas a mãe colocava nela que ela tinha que ser realmente magra. E a personagem, a menina que eles escolheram, era uma menina meio gordinha. Então ela tinha um sofrimento muito grande, era desesperador ver aquela mãe, sabe, mostrando para ela que ela estava acima do peso, que ela não ia ser aceita. Então, eu acho que isso acontece mesmo. Eu cuido de adolescentes e de jovens que a mãe fala assim, você tá gorda, essa roupa ficou ridícula. Eu tenho vontade de dar nessa mãe, né? Não. É real, é verdade. Não, eu falo, chama essa mãe, porque essa mãe precisa se cuidar. Né? O problema está com ela, né? Então, assim, isso é muito grave, isso acontece com mais frequência da gente imagina, né? Dentro das nossas famílias. E isso, eu que tenho filha mulher, acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? De não projetar nas nossas filhas. Elas têm o corpo delas, a personalidade delas, o desejo delas. Então, isso é muito comum.
Legal, Sandra. A gente vai para o intervalo, então. Bom, gente, é hora de ir para o intervalo, mas a gente volta rapidinho, falando aí sobre anorexia e bulimia, temas assim bem fortes, mas que a gente discute aqui no Jovem.com com os meninos e meninas, com os nossos entrevistados e a nossa banda. É rapidinho, a gente volta já. Nunca mais espero te encontrar por tudo que você me fez passar. Tantos dias sem entender, esperando por você, que não vai voltar.